Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler até o verso 14. Êxodo 14, até o verso 14. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre ele, todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Senhor, estamos diante da Tua palavra, uma grande necessidade no nosso coração de receber algo do Senhor essa noite, para a direção da nossa vida. Palavra da verdade, verdade que liberta de todo erro, de todo engano, que ela fale ao nosso coração essa noite, nos apontando o caminho, nos mostrando a direção, pois ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e nós precisamos disso. Por isso não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias do homem, mas a palavra de Deus, palavra que procede do Senhor para o nosso coração, para a nossa transformação. Fala conosco, eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor, clamando pela Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito que me capacite a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto é logo do início da caminhada do povo de Deus no deserto, fugindo do Egito para uma terra que o Senhor havia prometido, uma terra de bênçãos, uma terra muito melhor, prometida por Deus há muito tempo atrás para aquele povo. E nós, como povo de Deus, que hoje somos também, temos diante de nós promessas de Deus, coisas boas ainda pela frente. Estamos também caminhando para uma terra que o Senhor nos prometeu. A nossa Canaã, você sabe onde fica? A Bíblia diz, fica no céu, é a terra celestial para onde nós estamos caminhando. E a nossa caminhada é de fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, à medida que caminhamos com fé, caminhamos para algo que ainda não conhecemos, ainda não vemos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É para esse lugar que nós estamos indo, mas completamente pela fé, porque nunca vimos um retrato desse lugar, mas sabemos que é um lugar bom,
preparado por Deus para todos nós. E andar pela fé significa andar em confiança, confiando em Deus todo o tempo, confiando nas suas promessas, confiando na sua palavra. É assim que nós caminhamos para a Canaã celestial. É dessa forma que nós vivemos a nossa vida cristã. E quem confia em Deus não se perturba facilmente, mesmo quando se vê cercado por problemas, cercado por um exército, cercado por inimigos, por coisas que acontecem na vida. E todos nós estamos sujeitos a enfrentar diversas dificuldades que o mundo nos apresenta. Jesus mesmo disse que passaríamos nesse mundo por aflições. Então a caminhada é uma caminhada de fé, mas também inclui algumas aflições, algumas perseguições, alguns momentos em que estamos cercados, em que o inimigo se levanta contra nós. Todos nós sabemos muito bem o que isso significa. Mas como a caminhada é de fé, e fé é confiança em Deus, nós não nos abalamos, porque sabemos em quem temos crido, como dizia o apóstolo Paulo. Sabemos para onde estamos indo, confiamos em Jesus Cristo. Então, não há tribulação que possa nos separar do amor de Deus, como dizia o apóstolo Paulo. Não há nada que possa se levantar contra nós que venha apagar a fé e a esperança do nosso coração. Pelo menos é assim que deveria ser. Continuamos caminhando nessa confiança, mesmo que um exército se levante contra nós. E assim deveria ser também com o povo de Israel. Eles foram libertos de forma milagrosa por Deus do Egito. Não foi Moisés que os libertou. Moisés foi um instrumento que Deus usou para materializar os milagres, para dar condução àquele povo, para ser voz de Deus para aquela nação. Mas foi Deus quem os libertou, os tirou de uma vida de escravidão, num território que não lhes pertencia, e começou a levá-los para um caminho, para um lugar que foi prometido. Uma terra que mana leite e mel, como diz a Bíblia, uma terra muito melhor do que eles poderiam sonhar vivendo lá no Egito. Essa era a promessa de Deus, e todos eles viram como Deus, de forma milagrosa, iniciou esse projeto na vida de cada um de nós. Mas, nesse texto que a gente leu aqui, Deus queria ensinar alguns princípios a Israel. E como eu sempre digo, os princípios de Deus são eternos. Não importa se eles estão no Antigo ou no Novo Testamento, princípios são princípios e valem por toda a eternidade. E alguns princípios Deus está nos ensinando aqui, estava ensinando a Israel e quer também ensinar para nós, para que a gente cumpra essa caminhada que nos está proposta. O texto que a gente leu, ele acontece no momento em que praticamente Israel começou a caminhada. E logo assim que eles saem, Faraó vai se voltar contra ele. Faraó vai meio que se arrepender de ter permitido que eles fossem embora e decide ir atrás deles. Mas o texto começa de uma maneira um pouco estranha. E aí eu quero ler com você aqui o versículo 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés, olha o que Deus diz a Moisés: fala aos filhos de Israel que façam o quê? Retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Porque eu disse que isso aqui parece estranho, porque eles estão indo por uma direção que Deus mandou, e rumo à terra prometida, rumo à terra que mana leite e mel. E de repente, logo no início da caminhada, Deus dá uma ordem estranha, porque ele diz: retrocedam. E retroceder é voltar, não é, irmãos? Retroceder é voltar para trás, é não ir para frente, não é? Retroceder significa atrasar o plano, atrasar a chegada, atrasar o cumprimento da promessa. Retroceder é dar uma voltinha para trás, é esperar um pouco mais. E isso parece muito estranho nesse momento, já que eles acabaram de sair, mas Deus manda que eles possam ali retroceder,
estão indo para a terra agradável, mas Deus manda que eles voltem um pouquinho, deem aqui um passo atrás. E isso, eu creio, não deve ter soado bem nos ouvidos daquelas pessoas. Imagina, você está caminhando, você está indo para um lugar, você está avançando num sonho, você está perseguindo um objetivo, e muitas vezes nós estamos lutando aí por várias coisas. Enquanto caminhamos para Canaã, estamos aí lutando pelo nosso emprego, lutando por uma formação melhor, lutando por algumas conquistas na vida. Isso é normal. E aí de repente ouvimos uma palavra: olha, espera um pouquinho, volta alguns passos. Isso não deve agradar muito. Certamente não agradou aquelas pessoas. Eu também creio que nós não gostamos de ter que retroceder, não é? A gente não gosta de voltar um pouquinho. A gente quer avançar, a gente quer caminhar para mais longe, a gente quer conquistar um pouco mais. Isso é normal. Mas veio de quem essa ordem? Deus. Deus diz a Moisés: fala aos filhos. Não foi uma ordem de Moisés, foi uma ordem de Deus. Moisés foi o porta-voz. Havia um propósito nesse retrocesso, e um propósito que era de Deus. Não foi o diabo que criou uma barreira, não foi o diabo que fez uma oposição, foi Deus que mandou que eles voltassem. E nós não gostamos desse tipo de experiência, porque ninguém gosta de perder tempo. A gente quer ganhar tempo, ainda mais no mundo atual em que as pessoas dizem tempo é dinheiro. Já ouviu isso? Então a gente quer ganhar tempo, não pensamos, não contemplamos a possibilidade de nos atrasar de alguma maneira. Mas a gente precisa entender quem é que está dirigindo. E quem está dirigindo aqui é Deus, não sou eu. Quem está dirigindo a minha vida enquanto eu caminho para Canaã é Deus. Você é crente, irmão? Então é Deus que está no comando da sua vida. Não é uma decisão sua, não é uma decisão minha, é uma ordem de Deus. E quando a ordem vem de Deus, o melhor é obedecer, o melhor é acatar. Eu quero avançar, eu quero chegar logo na promessa, eu quero logo conquistar o que eu creio que me foi prometido por Deus. Mas a ordem veio de Deus: volta um pouquinho, espera um pouquinho. E perder tempo não agrada. Mas segundo a direção de Deus, perder um pouquinho de tempo não quer dizer que você vai perder a guerra, não quer dizer que você vai ser derrotado, porque Deus está no controle. Nós cremos nisso, irmãos. Essa é a grande questão da fé. Nós cremos só quando tudo vai bem, ou nós cremos também quando precisamos voltar alguns passos? Nós cremos só quando está céu de brigadeiro, tudo bonito, tudo maravilhoso, ou também cremos quando tem algumas tempestades no horizonte? Essa é a grande questão que precisa ser respondida individualmente por nós em relação ao nosso relacionamento com Deus. Eu creio ou eu não creio? Então, quando eu estou fazendo a vontade de Deus, se Ele manda fazer alguma coisa, eu posso fazer sem medo de que vá dar errado. Eu não preciso perder a minha paz se eu tiver que retroceder alguns passos. E às vezes na vida, irmãos, a gente precisa retroceder alguns passos. Muitas vezes não percebemos, mas isso é uma direção de Deus. Isso é um cuidado de Deus com a gente. E a gente fica apenas na frustração. Poxa, estava indo tão bem, por que eu tive que voltar a esse patamar? Poxa, a minha vida estava melhorando, por que eu tive que dar uma caída no meu padrão? É a queixa que todos nós fazemos, porque não entendemos, ou então não sabemos que estamos de acordo com a vontade de Deus, que estamos sendo conduzidos por Deus nesse caminho. O meu justo viverá pela fé, ele é meu, eu estou com ele nessa caminhada. Então, esses reveses que a vida apresenta, para aquele que crê, eles precisam ser encarados de uma maneira diferente. Há um tratamento por Deus. Eu não sei o que Ele quer me dizer, mas eu sei que Ele vai me dizer alguma coisa. É como aquele versículo que eu gosto e repito muito para você, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
todas as coisas, até um retrocesso, até uma queda no padrão. E eu disse, mas o que Deus quer me ensinar com isso? Não sei, mas eu sei que de alguma maneira isso vai cooperar lá na frente. Eu sei que a minha vida está no controle de Deus. O que Deus quer aqui com uma doença que eu tive, com um problema que eu enfrentei? O que Deus quer com isso? Eu não sei, mas eu sei que todas as coisas, a Bíblia diz, eu acredito, elas de alguma forma vão cooperar, uma forma que eu não consigo nem imaginar, porque a imaginação de Deus é maior do que a minha, a visão de Deus é maior do que a minha. A visão do futuro eu não tenho, mas Deus a tem, porque Ele sabe todas as coisas. Então, às vezes, eu não entendo como algo pode cooperar para o meu bem, mas porque eu creio em Deus, eu acredito na palavra, todas as coisas, mesmo que eu precise dar alguns passos para trás, eu não vou perder a minha paz, porque Deus está no controle da minha vida. Saber que Deus está no controle é um conforto, irmãos. Saber que Deus está dirigindo é um conforto, queridos. Mas nós queremos a direção. Nós queremos a sensação de controle. Muitos de nós ficam alucinados quando perdem a sensação de que tudo está sob o meu controle. E nem tudo está sob o meu controle. Pelo contrário, a maioria das coisas não estão sob o nosso controle. E aí eu preciso entregar o volante para Deus. O homem não gosta de entregar o volante para ninguém, já viu isso? Principalmente para a esposa, né, irmãos? Mas tem que entregar o volante para Deus. Tem que deixar o Senhor dirigir a vida. E aí o caminho Ele vai escolher, a maneira Ele vai fazer. Não é como eu quero, não é como eu penso, mas eu não posso perder a minha paz. Quando eu preciso, por algum motivo que até desconheço, mas que Deus sabe, voltar alguns passos na minha caminhada, eu não posso perder a paz por causa disso. Eu não posso ficar me martirizando. Por quê? Por quê? Por quê? Deus sabe o porquê. E Ele deu a ordem a Moisés: retrocedam. E eu creio que muitos ali devem ter ficado meio que a contragosto, né? Mas por quê? Estávamos indo tão bem, Canaã está logo ali. Por que tem que voltar? Por que não vamos direto para lá? Por que retroceder? Por quê? Por quê? Irmãos, quem não conhece Deus não entende essas coisas. Quando se fala de fé, só realmente quem é da fé entende essas coisas. Só o justo que vive pela fé entende. As pessoas confundem fé com otimismo, confundem fé com pensamento positivo, confundem fé com declarações. Não, queridos, fé é fé em qualquer circunstância, quando tudo dá certo e quando tudo dá errado, quando está tudo bem e quando está acorrentado, né? A fé e o louvor continuam andando juntos na vida da pessoa que crê em Deus. O mundano não entende como um cristão pode viver pela fé. Quando Deus diz, meu justo viverá pela fé, logo a imagem que vem da pessoa não crente é dizer assim, não trabalhe não para ver se você vai viver. Não trabalhe não para ver se você vai comer. Vê se a tua fé vai botar comida no prato. Não é isso que as pessoas pensam? Porque não entendem o que quer dizer viver pela fé. Viver pela fé que alimenta, não é que flui. E Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que é viver pela fé, irmãos. E a gente não consegue contemplar muitas vezes. Que o mundo não entenda, eu até consigo compreender. Mas que um cristão não entenda, aí é complicado. Qualquer mudança no padrão de vida, o mundo entende como uma derrota. O mundo logo entende que você perdeu. Fulano estava indo bem, retrocedeu. Fulano estava quase se formando, teve que parar a faculdade. Poxa, o fulano estava bem aberto, seus filhos, mas teve que... Não é assim? A pessoa diz, tem alguma coisa errada na vida dele ali, alguma coisa está errada. E alguns chegam até a dizer, deve estar em pecado. Né, queridos? Essas coisas acontecem. Qualquer mudança para o padrão do mundo é sinal de derrota. Quando o mundo viu Jesus na cruz sangrando, todos pensaram que ele estava derrotado. Para o mundo, a cruz foi um grande sinal de derrota, mas para o crente, a cruz vazia é um grande sinal de vitória. Não é verdade, irmãos? O mundo não sabe da história a metade.
mas gosta de dar opinião, gosta de dar palpite. As pessoas gostam de falar, as pessoas gostam de nos provar, nos desafiar, não é? Duvidar da nossa fé, e gostam de zombar quando algo aparentemente vai mal. Não entende que há uma direção de Deus em todas as coisas. Eu não falo daquelas que eu perdi por displicência minha. Não, às vezes as derrotas são displicência, às vezes a derrota é falta de zelo, é falta de cuidado, mas às vezes ela acontece porque tinha que acontecer. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mesmo assim não deu certo, mas Deus está no controle da minha vida, e eu creio que esse retrocesso ele veio de Deus. Mas o mundo pensa como Faraó. Veja o versículo 3: então Faraó dirá: 2 filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Deus diz: olha, fala para eles retrocederem, e quando isso acontecer, Faraó vai dizer assim deles: perderam o rumo, perderam o GPS, não estão mais com a bússola, não sabem mais para onde é Canaã e voltaram. Veja, Deus já disse o que Faraó iria pensar dessa situação, para você ver que está tudo no plano de Deus, tudo no controle de Deus. Ele disse: o Faraó vai falar o que as pessoas falam, vai olhar para você e vai dizer: ih, está desorientado, ih, está fraco na fé, ih, deve estar em pecado, ih, olha só, não sei não, esse cara aí, olha, está desorientado na vida cristã dele. É isso que Faraó iria dizer, e Deus já advertiu sobre isso. Irmãos, mas às vezes nós somos obrigados a retroceder e a refazer alguns planos. Não há problema nenhum nisso. O problema é não fazer nada. O problema, quando a gente tem problema, é ficar sentado esperando o problema passar, que é o que muita gente acaba fazendo. Não, isso não é o que Deus está dizendo. Então ter que voltar um pouquinho, tem que refazer alguns planos, tem que pensar no novo caminho, ter que buscar uma alternativa, isso não é problema nenhum. Problema é a gente ficar inerte, problema é a gente não se mexer para nada, isso é problema. Mas sabendo que Deus está no controle da minha vida, haja o que acontecer, haja o que houver, eu estarei nas mãos de Deus. E eu não vou me preocupar com essas coisas. Muitos faraós deste mundo querem logo se aproveitar de nós nessa hora, para nos levar de volta para o Egito. Quando o faraó viu eles retrocederam, estão desorientados, o que Faraó pensou? É agora a chance. Eu vou lá e vou buscar eles de volta para o Egito. A mesma coisa acontece quando um crente passa um revés na vida, e aí não entende, fica questionando e perguntando: por quê, Senhor? Ó vida, ó azar, por que isso aconteceu comigo? É a hora específica para Satanás atuar. Dizer assim: esse aí está fácil, é só eu ir lá e mostrar para ele: olha, no Egito era melhor. Você era escravo, mas pelo menos tinha casa, comida, tinha refeição na hora certa, né? Você estava aqui escravo, mas as coisas estavam melhor do que agora nesse deserto. Não é isso que Satanás faz, irmãos? Com um crente fraco, que questiona, que pergunta, que duvida, ao primeiro sinal de problema, que dá piti, dá chilique, é isso que Satanás faz. Quem mandou você virar crente? Quem mandou? Era melhor você ter ficado lá no Egito. Era escravo, mas estava tudo dando certo. Irmão, não tem como ser escravo e tudo dar certo. Só se for com a ordem de Deus, como foi com José. Passou pelo tempo de escravidão, mas Deus era com ele. Agora, ser escravo de Faraó, ser escravo de Satanás e achar que isso é melhor do que estar andando com Deus pela fé? Pode acontecer isso, queridos? Mas é isso que o diabo vai tentar fazer de qualquer jeito. E veja, até aqueles que são mais perto da gente vão tentar nos levar de volta à velha vida. Quantas vezes não aconteceu com alguns irmãos aqui, de você passar um problema e a tua própria família dizer para você: quando você era da macumba estava melhor, hein? A igreja ainda não está boa não. Quando você estava lá fazendo não sei o que e tal, isso era melhor. Agora, parece que você entrou para a igreja, a coisa piorou. Que negócio é esse? É um retrocesso de Deus, fica tranquilo.
Deus é que sabe qual é o fim da história. Você lembra da história de Jó? Jó passou um perrengue danado, irmãos, mas Deus é que sabe o final da história. Jó, todo o tempo, sabia também, porque ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, no fim da história, ele se levantará sobre a terra. O fim da história, só quem sabe é Deus, quem crê nele. Quem não crê nele só consegue ver o imediato da história, só consegue ver o perrengue que você está passando e dizer assim, igual a mulher de Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. É isso que o mundo diz para você, não é? Amaldiçoa esse Deus, larga esse Deus, ou então morre logo de uma vez. Mas eu é que sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele está vivo, e no fim da história Ele tem algo preparado para mim. Isso é a fé, irmãos. É isso que alimenta a nossa vida com Deus, é a fé. O justo vive pela fé, porque a fé é o próprio alimento, entende? É a fé que alimenta a vida espiritual. Mas muita gente vai dizer: vale a pena ser cristão? Vale a pena servir a Deus? Vale a pena estar na igreja? Olha o que você está passando, olha o revés que deu na sua vida. Quantos nessa ocasião se voltaram novamente para o Egito? Voltaram atrás e decidiram voltar à escravidão. Mas a Bíblia diz que se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre, e que você não pode novamente se submeter ao jugo de escravidão. Então não há mais espaço na nossa vida para nenhum tipo de escravidão. E aí a gente tem que entender, irmãos, que Deus não faz nada sem um motivo, sem um propósito. Porque Deus inventou essa história, gente. Para que mandar voltar? O que Deus quer com isso? Aí tem gente que já está brincando com as pessoas, né? Como se Deus tivesse ali os bonequinhos na mão. Deus está ensinando, Deus está tratando. Nós somos tratados nas adversidades, nas dificuldades. As lutas nos fazem mais fortes. Deus trata com aquele que Ele ama. Ele disciplina a quem Ele ama, diz a Bíblia Sagrada. Então, qual o propósito de Deus? Pensa comigo. Quantos anos Israel ficou no Egito como escravo? Aproximadamente 400 anos. Você sabe o que 400 anos de escravidão fazem com a pessoa? Fazem com que ela se torne uma pessoa inerte. Uma pessoa que sabe que, vida, tá bom, tudo tá bom para mim. Né? Uma pessoa sem força, uma pessoa sem capacidade de reação. Então Deus está tratando com um povo que Ele vai levar para Canaã, mas um povo que vem de 400 anos de escravidão, muito fraco, muito frágil. E o que vai acontecer daqui para frente na história só prova isso. Quantas fraquezas esse povo cometeu, quanta instabilidade emocional. Por quê? 400 anos comendo na mão do diabo, 400 anos comendo na mão de Faraó. Nós, quando chegamos a Cristo, quantos anos você passou no mundo antes de entregar seu coração para Cristo? Quantos anos você comeu na mão do diabo, sem capacidade de lutar, sem capacidade de guerrear? Assim era Israel. Israel não tinha capacidade nenhuma de enfrentar inimigo nenhum. E lembra que a Bíblia diz que a terra era prometida, mas precisava ser conquistada. Como é que você vai transformar escravo em guerreiro? Se escravo fosse guerreiro, já tirava a escravidão por si mesmo, já se revoltava lá e saía. Então, não era assim que funcionava. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Deus sabia que eles não estavam preparados para tomar a terra prometida. Veja em Êxodo capítulo 13, capítulo anterior, no versículo 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Se você olhar no mapa, o caminho da onde eles saíram para chegar na terra prometida era muito mais perto e não dava 40 anos nunca de caminhada. Era uma linha reta ali, pronto, chegava.
Mas a Bíblia diz aqui que Deus não os levou pela terra dos filisteus. Por quê? Porque entrasse na terra dos filisteus, não ia negociar um pedágio. Olha, a gente paga aqui uma taxa, deixa a gente passar. O negócio tinha que ser conquistado. Ia ter guerra, ia ter briga. E aquele povo não estava preparado para briga. Foi o que disse Deus aqui. Se eles tivessem que enfrentar, logo depois da escravidão, uma batalha, o que Deus falou? Eles voltariam para o Egito. Povo covarde, povo frouxo, acostumado a viver como escravo. Assim estávamos nós antes de conhecer a Cristo. A gente viveu tanto tempo escravo que essa escravidão nos acostumou a viver dessa forma. Então Deus está dizendo, não estavam preparados para isso. Por isso, eles foram pelo caminho que Deus mandou. Por isso, o retrocesso. Há um preparo que Deus está ali realizando. Irmãos, muita gente está na igreja e às vezes é afoito em relação ao que quer fazer, em relação ao que quer enfrentar. Tudo na vida tem fases, e todas as fases são boas e importantes. A gente não pode pular nenhuma fase. A Bíblia fala que tem a fase de ser criança. Lembra do leitinho espiritual, né? É a fase da criança. Aí você vai ficando maiorzinho, já vai comendo um alimento mais sólido, vai crescendo um pouquinho mais, daí você come uma feijoada, uma picanha. Mas vai dar uma picanha para uma criança de 1 mês. O que vai acontecer com a criança, irmãos? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua fase. E cada fase é importante. A derrota vem às vezes porque a pessoa está na fase inicial e alguém já dá para ela uma responsabilidade. Por isso Deus diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, na hora de escolher um diácono, um pastor, diz assim, ó, que não seja neófito, para que não se ensoberbeça e bote tudo a perder. Neófito é novo na fé, ou seja, está muito novo na fé, ele precisa de mais amadurecimento para encarar uma responsabilidade para a qual não está preparado. E é isso a ruína de muita gente. São colocados em posições que não estão preparados. São cantores, são pessoas do mundo, artistas que se convertem, o pastor já bota no púlpito, já manda enfrentar o diabo, não está preparado. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ver a guerra e vai ter vontade de voltar para o Egito. E muita gente na igreja acaba assim afoito, não está preparado para os desafios. E aí acaba enfrentando coisas que não é capaz de enfrentar. E aí vai acabar querendo voltar para o Egito. E as pessoas não aceitam retroceder por um tempo. Não aceitam que não é hora de fazer certas coisas. Não aceitam a idade que tem, né? E querem viver uma outra realidade, querem pular etapas. Etapas na vida são importantes, não foram feitas para ser puladas. Nós temos melhor vida quando nós tivemos uma boa infância, quando nós tivemos uma boa adolescência, uma boa juventude, um bom início de vida adulta, uma boa maturidade para chegarmos a uma boa terceira idade. Que dizem a melhor idade, mas se tornará a melhor idade se as etapas tiverem sido respeitadas e cumpridas. Se a gente não tiver isso, queridos, certamente alguma coisa ruim vai acontecer nessa caminhada. E é isso que tem acontecido com muita gente, inclusive na igreja. E eles ali, aquele povo que Deus sabia e conhecia muito bem quem era, não estavam preparados para guerra nenhuma. Não estavam preparados para nenhum revés na vida. Deus queria treinar aquelas pessoas antes delas irem para a terra prometida. Havia um treinamento de Deus a ser feito. E a prova está no próprio texto. No capítulo 14, no versículo 10, olha o que diz. Chegando o Faraó, os filhos de Israel fizeram o quê? Levantaram os olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. O que eles fizeram? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se você ler só isso aqui, parece bonito, né? Ficaram com muito medo quando viram que estão vindo os egípcios aí, e aí clamaram. Só que esse clamor não é aquele clamor, Senhor, me livra, não, é um clamor de reclamação. Olha o que continua dizendo o verso 11. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito?
Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja que o clamor é um clamor de reclamação, de lamento, mostrando que eles não estavam nem um pouco preparados para a adversidade. Irmãos, o que adianta a igreja preparar você para a vitória, se ela não te preparar para a adversidade? Você que tem um filho, o que adianta você preparar esse filho para vitórias, se você não o preparar para a adversidade? Você acha que na vida é só vitória? Alguns cristãos dizem só, com Cristo é só vitória. Mentira, irmãos. Tem uns empates, tem umas derrotas. No final o campeonato é nosso, entendeu? Mas no percurso tem empate, tem derrota, tem 0-0, tem 1-1, tem 7-1 até, você perde feio. Mas no final a vitória é nossa. Entende isso? É no fim da história. Então a gente tem que ser preparado para o revés. Senão vamos ficar igual a eles aqui, Israel, o povo de Deus. Para que trouxe a gente para cá? Não tinha sepultura suficiente lá? Agora vamos ser sepultados aqui nesse deserto. Ninguém vai vir aqui chorar no meu túmulo. E reclamando. Era melhor ter ficado lá. É melhor ser um escravo quietinho, bem alimentado, do que estar aqui nesse deserto tendo que enfrentar o patrão. Foi isso que eles falaram. Por quê? Porque não estão preparados. Reagem assim porque não estão em comunhão com Deus. Não têm uma fé genuína, têm uma fé condicional. Muitos que dizem ter fé, na verdade têm uma fé condicional. Eu tenho fé se as coisas vão bem. O dia que elas forem mal, imediatamente eu me desespero. Imediatamente eu duvido de Deus, imediatamente eu reclamo de tudo. E não é esse o plano de Deus. Porque eles foram, na verdade, completamente imaturos. Faltava maturidade. É a fase que vai ser pulada. Não, Deus diz, não vai pular não, vai para cá. Retrocede um pouquinho aí, que eu vou ensinar para vocês uma lição. Retrocede um pouquinho aí que vocês vão aprender o que é andar comigo. Vocês vão aprender quem é que dá vitória. Vocês vão aprender quem é que enfrenta o inimigo. Fica um pouquinho, volta um pouquinho, que vocês vão ter uma experiência para dar uma maturidade maior à vida espiritual de vocês. E aí, naquele clima de medo, de terror, aquela reclamação generalizada, todo mundo cobrando de Moisés, você vai ser responsável, a gente vai morrer aqui, tudo vai dar errado. Moisés traz a palavra de fé. No versículo 13 e no versículo 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, em primeiro lugar, não tenha medo, aquieta o seu coração, veja o livramento que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Moisés diz assim: Deus vai calar essa boca de vocês aí, que só abre a boca para reclamar, para blasfemar, para dizer que era melhor estar servindo a Satanás. Deus vai calar a sua boca, porque esses egípcios você nunca mais vai ver na sua vida. Você vai ver que o livramento vem de Deus. Você vai ver que quem vence não é você, é Deus. Você vai ver que qualquer vitória que porventura você tenha, você tem que reputá-la a Deus, porque foi Ele que te deu a vitória. Então a palavra vem para dar àquele povo uma experiência real com Deus. E ele diz: olha bem para os egípcios, dá uma olhada para eles. Vai ser a última vez que você vai ver um egípcio na sua vida. Então ele está dizendo: não seja tímido, não seja fraco, não seja covarde, cresça espiritualmente, amadureça, não seja uma criança espiritual eterna, que qualquer coisinha titubeia entre estar na igreja ou estar no mundo, qualquer coisinha te abala, qualquer coisinha te faz pensar, não era melhor o tempo do Egito? Deus está dizendo para a gente: cresça espiritualmente, amadureça, aprenda a olhar para os inimigos com o olhar da esperança em Deus. Eu sei que os egípcios são maiores do que eu.
Eu sei que os egípcios estão melhor armados, eu sei que eles são mais poderosos, mas acontece que tem um Deus do meu lado. Então eu olho para os inimigos, mas eu olho também para o meu Deus. Eu olho para os inimigos, mas ao invés de temê-los, eu creio em meu Deus. Foi como Eliseu pediu a Deus: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja, porque ele não está vendo, ele só está vendo o exército inimigo, mas ele precisa ver que há um exército de Deus muito maior e muito mais numeroso. E isso é a vivência da fé, isso é a experiência com Deus, isso é o desenvolvimento da nossa vida com Deus. Então não seja fraco nem tímido diante de ameaças, aprenda a olhar para as ameaças com os olhos de esperança em Deus. Não aprenda a olhar como se você fosse o bom, como se você fosse capaz. Deixa que isso aí é fácil para mim. Eu sou o cara. Não, mas há um Deus a quem você serve, que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que você possa imaginar. Deus não chamou você para você ser envergonhado. Deus não livrou você para você ser pisado novamente pelo diabo. Pensa na incoerência. Deus te salvou, te tirou da escravidão para agora te devolver para Faraó, para agora você voltar a ser escravo. Não, creia, Deus está comigo, Ele me livrará mais uma vez. Ele não me livrou para me entregar de volta, Ele me livrou para me ter para Ele. Eu agora pertenço a Deus. Você tem esse sentimento de pertencimento? É isso que faz, queridos, toda a diferença. Olhe para os problemas, mas olhe como se fosse aquela despedida que Moisés disse: olha, está vendo esses egípcios? Nunca mais você vai vê-los na sua vida. Pega o teu pior problema hoje, dá uma olhadinha para ele e creia: nunca mais eu vou ver você na minha vida, porque o Senhor vai me dar livramento. Ele não me chamou para me entregar de volta para Satanás. Ele me chamou para me levar para Canaã. Ele me resgatou, Ele me tirou da escravidão para me levar para o céu. Nunca mais eu serei escravo, porque eu sou verdadeiramente livre. Nunca mais você verá aqueles que hoje te ameaçam. E essa palavra, queridos, se cumpriu completamente. No versículo 30 diz: assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. A única vez que eles viram eles de novo, já não estavam mais com vida, estavam mortos, todos eles mortos ali. Os inimigos maiores, melhores, mais preparados, todos derrotados à vista dos seus olhos. Israel não precisou fazer nada, só precisou obedecer a Deus. Volta, retrocede um pouquinho. Eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer, como eu quero preparar você para vencer, como eu quero ensinar você a cada dia a viver a vida cristã. A lição desse texto: não deixe os seus olhos enfraquecerem a sua fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Quando eu olho com os olhos naturais, eu vejo o tamanho do inimigo, o tamanho do problema, a grandeza da dificuldade. E isso acaba minando a minha fé. Eu preciso olhar com os olhos de Deus. Eu preciso olhar como quem vai ver esse problema pela última vez, porque o meu Deus é mais poderoso. Não tenha medo de encarar a realidade. A Bíblia não diz que a fé é para tirar você da realidade, para você passar a viver no mundo das nuvens. Não, a nossa fé é para ser vivida aqui na terra, enquanto a gente não chega lá. Então, eu não estou dizendo, não olhe para a realidade, faça de conta que o inimigo não existe. Ele existe, ele é real. Mas muito mais real do que ele é o teu Deus, é o meu Deus. Amém? Então olhe para ele sim, olhe para o inimigo sim, mas diga: o meu Deus é maior. E ele me livrará, porque ele está no controle da minha jornada. Eu só entrei nesse caminho porque Deus me libertou para andar nele. Eu só entrei nessa caminhada não foi porque eu escolhi, mas porque Deus me escolheu.
e Ele me libertou para que eu andasse livre por aí, e agora Ele vai me guardar até o fim. Ele é poderoso para me guardar até o fim da minha caminhada. Entende isso? Crê nisso? Então viva pela fé. Viva pela fé no Filho de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Ah, Jesus, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a viver pela fé. Ah, Senhor, nos dá amadurecimento espiritual, Pai. Ensina a não confiar nos nossos olhos, mas confiar no Senhor. Confiar naquilo que não vemos, mas cremos pela fé. Teu poder, Tua graça sobre nós. Pai Santo, eu quero te pedir agora por meus irmãos que estão aqui essa noite, que talvez estejam enfrentando lutas, dificuldades, alguns retrocessos na vida. Eu quero orar por você. Se é você que Deus está falando agora, nesse momento, venha colocar a sua luta diante do altar de Deus aqui. Venha depositar nesse altar o teu problema, dizendo: eu olho para ele, mas é a última vez que eu vou vê-lo, porque eu vou deixá-lo aqui nesse altar. E o Senhor, Ele há de pelejar por mim, Ele há de lutar por mim, porque eu creio nele de todo o meu coração. E eu vou esperar em Deus, eu não vou olhar nem para um lado nem para o outro. Eu vou olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus, que eu sei que é poderoso para me levar até o final do caminho. Eu vou enfrentar essa luta, eu vou enfrentar esse revés. Se eu tiver que retroceder é pela direção de Deus, mas eu sei que eu vou vencer, porque no final a vitória é minha. Meu Redentor vive, no fim todos verão a minha vitória, porque eu creio no meu Deus. Se você crê, ora comigo agora. Fala com Deus: ó Senhor, eu acredito, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda quando eu enfraqueço, me ajuda quando eu dou ouvidos, Pai, a tantos que falam ao meu redor, quando eu dou ouvidos a vozes que dizem: para que servir a Deus? Ajuda-me, Senhor, nessa hora, a enfrentar com dignidade a Tua direção sobre a minha vida, mesmo quando ela significa voltar um passo, mesmo quando ela significa uma aparente perda, mas que eu não perca a esperança no Senhor, que eu perca tudo, mas não perca a minha fé, que eu continue firme, crendo nas Tuas promessas, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu imagino, crendo que esses inimigos que eu vejo, essas barreiras que estão diante de mim agora, nunca mais tornarei a vê-las, porque o Senhor é poderoso. Abençoa meus irmãos com essa fé, Senhor. Abençoa a fé no dom de Deus, enche o coração de cada um, fortalece teus filhos, Pai, para enfrentarem essa luta com coragem, com determinação. Tira a mentalidade de escravidão, se alguém aqui ainda tem, Pai, em nome de Jesus. Dá crescimento espiritual para experimentarem coisas muito melhores que o Senhor tem para eles. Eu te peço, abençoa teus filhos, porque a vitória deles é a Tua vitória, Senhor. O Senhor é glorificado na vitória do Teu povo. Abençoa Teu povo essa noite, eu te peço, Pai. Todos aqueles que estão enfrentando essa luta, essa barreira, que o Senhor poderosamente se manifeste, levando embora esse inimigo, fazendo-os morrer na praia, em nome de Jesus. Amém.